morre, cortou o braço, corta o dedo também. Então, a raiz de amargura, ela te exclui. E ela excluiu Judas. Judas não conseguiu viver mais no ambiente da graça. E o que o desqualificou? Um momento que nós não sabemos se foi um dia, 2 dias, quanto tempo foi. Mas foi um tempo. E como que o diabo faz? Ele vai ali trabalhando, ele vai trabalhando, ele vai trabalhando, ele vai trabalhando, até aquilo entrar no seu coração. Quando aquilo entra, as falas começam a sair daqui. Não sai mais daqui. Não é mais opressão. Agora já está aqui. Eu quero declarar agora no reino do Espírito. Aleluia! Que toda fala, tudo aquilo que Satanás tem sugerindo nos ouvidos, que comece a cair por terra agora. Glória! Eu venho aqui para descortinar essas falas dos seus ouvidos. Que aquilo que Satanás está engodando há 1 ano, há 2 anos, há 3 anos, falando. E isso começou a criar uma estrutura dentro do seu coração, na sede dos seus sentimentos. Vai começar a cair por terra agora, porque o Espírito Santo começa a te visitar e começa a dizer para você: essa é a voz de Satanás no seu ouvido, acerca do seu casamento, acerca da sua família, acerca da tua vida ministerial, acerca da tua igreja, em nome de Jesus. Oh, Deus! Cuide, porque Ele quer te excluir do ambiente da graça. O ambiente da graça não é qualquer ambiente. O ambiente da graça é o ambiente do favor imerecido. Glória! O ambiente da graça é o ambiente que você está dentro dele, e tudo que você fez de errado, tudo que você merecia colher, toda a morte, todo o castigo, tudo que você deveria colher, porque você entregou a sua vida ao Senhor e você recebeu Ele, você foi inserido no ambiente da graça. E junto com a graça vem todo o favor imerecido. Pastora, dentro desse ambiente da graça, consequências que viriam sobre a minha vida, eu sou livre disso? Sim, com certeza. A morte eterna é uma delas, que te tira isso da sua vida. Coisas que você viria, livramentos que você tem, famílias que seriam destruídas, morte que aconteceria naquele dia. Quantos livramentos nós ouvimos dizer? Tudo por quê? Porque a pessoa foi inserida no ambiente de graça. Glória! E aquele ambiente blinda a vida dela, blinda o casamento dela, blinda. E o que te desqualifica de viver dentro deste lugar? Hebreus diz: sem santificação você não verá Deus. E se brotar perturbação, raiz de amargura, os argumentos de Satanás, isso pode te excluir do ambiente da graça. E nós vimos aqui que excluiu Judas do ambiente da graça. Para você ter noção do que isso pode fazer, e o diabo quer trabalhar desta maneira, porque assim, ele não se importa de passar descortinado. Aliás, quanto mais descortinado ele passar, para ele é melhor, porque você não identifica a ação dele. Então, por exemplo, um dia nós fizemos uma carne, sobrou bastante carne, pensando numa carne boa. A gente fala carne, né? Carne, o R, porta, porteira, portão. Os cariocas falavam porta, porteira, portão. E a gente fez uma carne. E aí, as mulheres devem conhecer, não tem uma Marinex que tem um furinho no meio, que tem uma tampinha? E a minha tampinha eu perdi. E eu deixei ela em cima da bancada da cozinha. E quando foi à tarde, eu fui esquentar e eu abri e eu vi um montinho branquinho em cima. O que aconteceu? Entrou uma mosca lá dentro.
E a mosca, ela é ligeira. Ela entrou, eu acho que é por isso que ela é cheinha, né? Ela entrou, a minha filha fala: mãe, por que as moscas são cheinhas? Eu falei: filha, eu não sei. Ela: mãe, os mosquitos são magrinhos, as moscas são cheinhas. Eu falei: filha, eu não sei te explicar. Ela me perguntou essa semana. E aí ela vai lá, ela botou ali aquele monte de ovinho. O que aconteceu? Não sei se vocês sabem, mas rapidamente faz larva. Não tinha feito a larva ainda. Mas o que aconteceu com todo o restante da carne, igreja? Estragou tudo. O que aconteceu quando a mosca conseguiu sentar naquela carne que era boa? Desqualificou aquela carne de ser comida. Não podia mais comer. Então, quando o Senhor fala assim: cuide para que você não seja desqualificado, não é uma coisa que você vai sentir, não, é você quem tem que decidir. Isso está no campo da mente, da decisão. Por quê? Porque a mosca quer vir para te desqualificar, te tirar o direito de ficar no ambiente da graça. Porque ou você fica na graça, ou você fica na meritocracia. Ou fica você e quem deve na graça, ou fica você e quem deve na meritocracia. Não tem como você ficar na graça e jogar o outro na meritocracia, não. É os dois. Então, nós temos que entender isso. Que às vezes, essa ofensa é uma mosca que vem e senta no seu coração. E parece uma coisa inofensiva, assim como aqueles ovinhos são inofensivos. Mas eu perdi um priminho de 7 anos que comeu uma comida contaminada com mosca, e o médico disse assim: por azar, a bactéria, o fungo da mosca foi para a cabeça. E ele morreu. Ele falou: se tivesse ido para outros órgãos, tinha dado uma diarreia e tal. Mas por azar foi para a cabeça. E o menininho de 7 anos faleceu. Por quê? Era uma coisa inofensiva. Com o diabo não tem nada inofensivo. Com o diabo ele é intencional. Com o diabo ele não anda. Ele anda assim, ó. Então cuide para que isso não te desqualifica. É assim que ele trabalha, para deixar algo no seu coração. E muitas vezes, preste atenção, igreja, eu falo isso no meu livro também, muitas vezes com legitimidade, muitas vezes, é por isso que ele usa o senso de justiça, muitas vezes com legitimidade. O que é isso? Realmente, fulano traiu mesmo, ficou esclarecido, realmente, fulano foi desonesto mesmo, fulano roubou mesmo, fulano enganou mesmo. Por quê? Porque dentro desse senso de justiça de Satanás, ele faz com que nós, que dizemos ser cristãos, que deveríamos viver no ambiente da graça, nós saímos do ambiente da graça para ir para a meritocracia, dentro da legitimidade da ofensa, porque o diabo te faz achar assim: não, você pode ficar com raiva, você pode matar o fulano na unha mesmo, ele fez mesmo isso contra você. Cristão, deixa eu te perguntar, aonde está na tua Bíblia que se alguém te der um tapa de um lado, você tem que dar o outro? Aonde está na tua Bíblia? Subiu até o som. Vamos comigo. Vai ficar mais suave, tá? Sim. Aonde está na tua Bíblia que você tem o direito, porque alguém errou com você, de você se agarrar nesse direito? E isso te dá razão para você ficar ofendido o resto da vida. Onde está? Aonde está na sua Bíblia que Jesus disse assim: Pai, me perdoa, e Ele te ensinou a orar isso? Pai, me perdoa como eu tenho perdoado. Qual é a medida que eu recebo? A
medida que eu tenho dado. Mas o diabo trabalha como? Ele trabalha ali sugerindo. Ele te faz achar que você tem direito. Tem direito de não falar com a sogra, tem direito de não perdoar o marido, tem direito disso, tem direito daquilo. Por quê? Porque te fizeram uma dívida legítima, porque te maltrataram mesmo. E aí ele te enche de direitos e de justiça. Direito dele e justiça dele. Porque a justiça de Cristo é aquela que ele se fez justo em nosso lugar. É aquele que ele se fez pecador no meu lugar. Ele pagou a minha dívida. Para quê? Para que eu tivesse perdão das minhas dívidas. Não fui eu que paguei a minha dívida. Foi ele que pagou. E ele pagou a tua, não pagou? Mas pagou no outro também. A dívida foi coletiva. Naquela conta estava minha, estava tua. Estava do teu pai, estava da tua mãe. Estava dos teus parentes. Estava na tua igreja. Glória a Deus. Aquela conta era a conta de todo mundo. Eu queria que você olhasse para o lado e falasse assim: aquela conta estava minha, mas também estava sua. Também estava sua. Olha aí. Glória a Deus. Eu queria que você entendesse sobre essa raiz de ofensa. Por quê? Porque, gente, Satanás não pega alguém fazendo assim. Bah! Não é assim que ele pega alguém. Ele pega ali. Você viu? Você viu o que sua mãe está fazendo? Você sabia que a sua mãe deu dinheiro para o seu irmão esse mês? Comprou uma máquina para ele? Foi mesmo. A nossa está aqui, ó. Você sabia que a sua mãe ajudou o seu irmão a comprar uma casa? Você sabia que os teus sobrinhos ganhou R$500 de presente de aniversário para os nossos, ela dá 100? Você sabe, é assim. É assim que Satanás trabalha. Ali onde dos teus sentimentos, Judas foi pego no sentimento. Jesus olha para ele e fala: por que você deixou? Por que você deixou Satanás oprimir até entrar nos seus sentimentos? Porque ele te contaminou. Judas, ele te desqualificou para você viver um ambiente de graça. Olha o que você fez. As falas vêm bombardeando. Eu queria que você parasse para pensar comigo o que tinha na vida de Judas que fez ele ser escolhido por Satanás. Tinha 12. Tinha 12 porque ele. Porque ele. Sabe por quê? Porque ele tinha um questionamento. E sabe onde estava o questionamento dele? Nós vemos: ô Jesus, espera aí, esse negócio aí, esse óleo aí é caro, não deixa quebrar não, vamos vender. E a gente dá comida aos pobres. Danada, né? O dinheiro era tipo pobre, ia pra sacola. Só que o que tinha na vida de Judas que fez Satanás dentro de 12 escolher ele? O que tem na vida de uma pessoa? Que tipo de abertura eu dou nos meus sentimentos e na minha vida que faz Satanás no meio da minha família escolher a mim? O que tem na minha vida que no meio da igreja, no meio de um corpo diaconal, no meio dos pastores, no meio dos levitas,
tem alguma coisa. No caso de Judas, o sentimento. O que faz Satanás oprimir até ele alcançar? Poxa, pastora, mas eu estou na igreja, mas Judas era um dos 12. Não era qualquer um, não. Entre multidões que o seguia, que não era pouco, a gente vê 5.000 homens, 3.000 homens, não era pouco, não. Ele era um dos 12. Mas o que faz Satanás olhar para a minha vida e para a sua vida e falar assim: é isso que eu vou pegar? Eu queria que você parasse para pensar. Por quê? Porque isso vai trazer autorresponsabilidade. Porque isso vai fazer com que Satanás perca o ponto de acesso. Todas as vezes que Satanás precisa fazer uma baderna no meio da igreja, no meio da família, no meio do casamento, no meio de qualquer lugar, ele precisa de um cavalo. Ele precisa de um corpo. Ele precisa de uma boca. Ele precisa de influência. Ele precisa que essa pessoa esteja inserido dentro do contexto que ele quer uma função correta. Então isso no mínimo tem que trazer autorresponsabilidade para mim e para você. Será que eu sou a pessoa escolhida por Satanás? Será que no meio da família, vamos ver, vamos fazer os cálculos, quem é que faz barraco? Não faço barraco. Aquela última contenda que teve lá, quem fez a contenda? Quem fez a contenda? Saiu de mim o comentário. Quem foi que fez o fulano ver um problema na vida da família que ninguém tinha visto? Não, porque eu sou sensível, pastora. Eu sou muito sensível. Olha, onde eu vejo tudo. Eu vejo tudo. Olha, Deus me mostra. Será que é Deus que mostra? Se você tem coisas que é Deus que te mostra, Deus não mostra para você fazer fofoca ou fazer contenda. Deus te mostra para você orar, jejuar, chamar essa pessoa no particular e levar uma palavra de vida para ela. Porque o Espírito Santo não mostra para fazer contenda nem expor ninguém. Eita. Então é Deus que está mostrando. Aleluia. Eu queria que você parasse para pensar. Será que tem alguma coisa na minha vida que possa atrair Satanás para querer me oprimir até conseguir? Será que tem? Porque às vezes a gente esquece que nós somos alvo de Satanás também. Olha o que diz. Por que você precisa entender isso? A Bíblia diz assim: depois da casa limpa e ornamentada, o antigo morador sai, né? E ele anda por lugares áridos, lugares frios, lugares sujos, lugares obscuros. Aí o que ele faz? Não encontrando pouso, ele volta. E ele volta para onde? Ele volta para a antiga casa. Encontrando ela vazia, ele vem e traz mais 7. E o segundo estágio é pior do que o primeiro. Essa palavra é para quem, pastora? Para quem está vindo do mundo? Não é.
Eu gosto mesmo de pegar para frente, pastor. Sabe por quê, queridos? Quem teve a casa limpa e ornamentada? Quem teve a casa limpa e ornamentada? Aleluia. Eu e você. Você que um dia aceitou Jesus, você teve a casa limpa e ornamentada. Aquele dia que você levantou a mão e diz assim: Senhor, eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Você teve a casa limpa e ornamentada. Se você tinha 10, 2 mil, 3 mil demônios, saiu tudo. Glória a Deus por isso. Na simples atitude de levantar a mão e dizer: eu te reconheço como meu Senhor e Salvador. Só que esse antigo morador, ele sai e ele anda por lugares áridos e ele volta. Deixa eu te explicar. É mais ou menos assim, ó. Você tinha, vou por eu tinha, eu já fui centro de macumba, tá, gente? Então eu tinha Iemanjá, caboclo, umas fardas. Mas acho que o último a sair na minha vida foi o Zé Pilintra, porque eu gostava de uma cerveja. Larguei, fui largando um monte de coisa, mas o mais difícil para mim foi deixar a cerveja. Eu ia para a igreja, que eu me converti, eu tinha 27 anos, na igreja. Eu ia para a igreja, assistia o culto, saía e ia para a boate. Aí, com os amigos lá do mundo, tal, bebia. Muitas coisas eu fui deixando. Mas sabe qual foi a última coisa que eu consegui deixar de fazer? Foi beber a cerveja. Se eu desviar hoje, igreja, o que você acha que eu vou fazer? A primeira coisa. Sabe por quê? Só para você entender, a casa foi limpa e ornamentada. Aí você vai saindo os demônios mais fáceis, sabe, evangelista? Os mais fáceis de sair, que você não faz tanta questão, vai saindo. Tem gente que o último a sair é a mentira, tem gente que o último a sair é a prostituição, e vai saindo, e a casa vai ficando limpa. Quando a casa vai ficando limpa, a casa vai ficando linda. Só que o primeiro que vai bater na porta para entrar de novo foi o último a sair, pastor. Cuidado se você está tendo saudade daquilo que um dia você deixou. Cuidado se você voltou a ter saudosismo de algumas coisas. Deixa eu só ver aqui como que está na internet. Deixa eu só pesquisar aqui. Cuidado. Porque o antigo morador está querendo voltar. E essa palavra não é para quem está aceitando Jesus hoje não, tá? Serve também. A casa, ela não pode estar vazia de propósito. Jesus entrou na sua vida. Vem comigo, tecladista. Jesus entrou na tua vida. Jesus fez uma obra linda. Limpou a tua casa. Mas o que você fez? Você não se entregou. Você não se inseriu no contexto. Você não se relacionou. E ele andou. E quando ele voltou, ele entrou na tua casa, encontrou a tua casa vazia. Por quê? Porque você não deu um propósito à liberdade.
eu estou desempregado, eu faço qualquer coisa, pode mandar aí. É louco, porque eu mando mesmo. O antigo, se você não der propósito, estou falando agora com os crentes prego de banco. Se você não der propósito, aquilo que Jesus fez na sua vida, o antigo morador, ele vai e ele anda por lugares áridos, lugares sem relacionamento, porque se ele voltar e ele encontrar uma casa que tem um relacionamento com o Espírito Santo, e ele encontrar uma casa cheia de propósito, não tem como ele entrar. Não tem como ele entrar. Quem está me entendendo, igreja? Ter propósito. Judas não deu propósito. Judas não entendeu. Ah, pastora, mas eu caminho com Jesus. Caminha como? Reclamando? Caminha como? Murmurando? Caminha quando? Como? Só vendo os defeitos das pessoas? Da sua casa, do seu marido? Tem uma historinha que eu gosto muito. O marido senta para tomar café com a mulher e a mulher fala assim: nossa, você viu? A nossa vizinha é porca, né? As roupas dela é tudo suja. Você viu no varal? Tudo encardida. Que ele é branco não, que ele é marrom. Todo dia a mulher reclama. Não podia, pastora, ser o homem reclamar, tinha que ser a mulher reclama mais. Todo dia. Um dia ela senta para tomar café. Ela fala: nossa, até que enfim, nossa vizinha aprendeu a lavar roupa. As roupas estão branquinhas. Aí o marido dela fala assim: meu bem, foi eu que lavei as janelas. Nunca foi sobre a roupa suja das pessoas. Foi sobre os olhos, né? E a Bíblia diz que os olhos são as janelas. Queria que você, antes de eu passar para o próximo tópico, você dissesse assim para quem é do seu lado: meu bem, hoje é dia de lavarmos as nossas janelas. Você pode aplaudir o Senhor? Tudo, continuando a libertação, tudo que você não entregar para o Senhor, você corre o risco de devolver para Satanás. Judas caminhou com Jesus, acordou cedo, carregou isso, carregou aquilo, todo comando que Jesus dava, Judas obedecia, mas tinha uma área que ele não tinha entregado para Jesus. Sabe qual é a área? Financeira. O que aconteceu? Ele devolveu para Satanás. Cuidado, porque tudo que você não entrega, e essa é uma noite de entrega. O Espírito Santo está ministrando aí o que você é pecadinho de chamar estimação, 1 ano, 2 anos, desde o começo da conversão. Tudo que você não entrega, você corre o risco de devolver para Satanás. E cuidado, porque pode estar chegando bem perto, e eu venho aqui como um porta-voz de Deus para te dizer isso. Se tu está sentindo saudade, é porque está chegando perto. Essa é uma noite de entrega, porque existe uma força de Deus aqui nesse lugar. Existe um descortinar de Deus aqui neste lugar. O Senhor veio com uma forte e poderosa para te resgatar dessa cilada do diabo. O segundo exemplo, que é um caminho para encerrar, é a força de
Veja bem, não vou ler tudo, está em Êxodo capítulo 3, versículo 9 em diante. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim. Versículo 10. Vá, pois, agora eu te envio a Faraó, o meu povo. Versículo 12. Deus afirmou: eu estarei com você. E a prova de que eu sou quem te envia é que quando você tirar o povo do Egito, eles prestarão culto neste monte. Versículo 14. Eu sou o que sou e é isso que você vai dizer. Gente, essa é um relato bíblico da força de Deus atuando sobre o homem. Moisés por si só, ele era lerdo em palavras. Moisés por si só tinha problema de enfrentamento. Moisés por si só, a velocidade dele era lerda. Moisés por si só não conseguia. Mas Deus disse para ele: vai, mas Senhor, como que eu vou falar? Eu vou mandar teu irmão te ajudar. Mas Senhor, chega lá, o que eu vou fazer? Você pega o cajado e faz assim. Deus sempre dá no comando. Esse é um exemplo de alguém que a força de Deus está atuando sobre ele. E ele está deixando a força de Deus atuar. Porque o diabo põe força, mas Deus também põe força sobre nós. E ele diz assim: eu serei a sua força, Moisés. É eu quem vou te dar o livramento dos teus inimigos. Gente, quem não queria sair com uma parceria dessa? Quem não queria no teu projeto ter Deus no projeto? Deus garantindo vitória, porque quando você sai com Deus, na parceria de Deus, é garantido de vitória. Andar na força de Deus, andar no comando de Deus. Nós também estamos lá em construção. Eu demorei uns 30 dias para começar logo com 100 mil de dívida, porque o pastor Leandro me viu de fazer um negócio lá, o financeiro. Aí eu falei: Deus, e ele só de lá fazendo pressão. E eu com medo de passar cartão. Aí Deus falou assim: pisa que eu firmo. Pisa que eu firmo. Eu não vou dar dinheiro, mas eu financio o propósito. Pisa que eu firmo. Pisei a primeira semana 40 mil reais. Levantei uma oferta. Pisei a segunda semana mais 40 mil reais. Eu falei: Deus, agora eu vou gostar desse negócio. Não tinha nada, pisa que eu firmo. Mas quem está fazendo isso não é eu, é a força de Deus. Glória! É quando Deus escolhe alguém para fazer uma parceria. Deus te escolhe para fazer parceria. Mas como funciona isso? Pisa e ele firma. Dependência absoluta de Deus. Obedecer a Deus é muito bom. E quando você tem uma palavra, você tem que andar nessa palavra. Porque aquele que deu a palavra é fiel para cumprir. Você tem alguém perfeito do teu lado, mas tinha alguém perfeito do lado dele. Isso deveria te dar segurança. Isso deveria te dar segurança. Isso deveria você se sentir orgulhoso. Eu me sinto orgulhosa. Glória! Porque Deus decidiu fazer uma parceria comigo. Glória! Quem sou eu? Quem é você? Mas Deus decidiu fazer uma parceria com você. Quando Deus te manda, quando Deus cria uma linha, eu faço a promessa, você crê e obedece, é mais ou menos assim, ó. Tô com fome, Deus. Vai vir uma nada. Senhor, tá com sede. Toca na rocha. Pode tocar. Sabe por quê? Porque aquele que mandou, aquele que liberou uma palavra, ele vai trazer todo o recurso. Glória! Ele vai trazer todo o recurso. As suas necessidades serão supridas. O sol não vai te queimar, porque haverá uma nuvem. À noite você vai caminhar, porque haverá uma coluna de fogo. Quando você enjoar,
E tem a fase em que a criança já está mais madura. Você fala, filho, vai. E ele vai, filho, vem. E ele vem. E ele não confia. Lá em Paranavaí eu comprei uma, quero não aguentar mais a vida de Uber. Meu filho tem 14 anos, lá não tem esse perigo que tem aqui não. Comprei aquela moto elétrica para ele. E peguei, baixei da internet a carteira de motorista, tudo que usa. Fiz ele estudar e falei para ele, eu vou aplicar a prova em você. Se você passar, a mãe já dá uma moto para você, você vai onde você quiser fazer as suas coisas. Apliquei a prova nele, eu não sou doido também de passar um menino para me entender lei de trânsito. Ele passou. Mas sabe o que eu fiz? Porque ele está numa fase de obediência que não é tão madura ainda. Falei, pode ir, meu filho. Ele vai. Ele vai porque ele confia. Fala, bom, se minha mãe é responsável, é louca, eu não sei, mas ela deixou ir, se ela mandou eu ir, pô. E eu falo para ele, vai. Aí minhas amigas falam assim, você não tem medo não de deixar seu filho falando? Eu tenho mais medo de virar uma banana do que ao ele atropelar. Atropelou, mas vamos lá, arruma, manda para o hospital, resolve o problema. Agora se ele virar uma banana, o que eu faço? Então, eu falo, eu tenho mais medo de ele virar banana. Ora e abençoa e deixa aí. O que é isso? Ele vai, mas ele vai onde? Ele vai debaixo da minha palavra. Ele fala assim, bom, se minha mãe acha que dá para ir, eu confio. E eu vou. Isso é muito bom. Mas não é o melhor. O melhor é a terceira força atuante. A do homem no próprio homem. A do homem no livre-arbítrio do homem. Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles disseram assim, se o Senhor quiser tirar a gente na fornalha, o Senhor tira. Quer dizer, se não quiser, a gente morre fritinho aqui, não tem problema nenhum. Mas se o Senhor quiser, o Senhor pode nos livrar. Mas eu não vou comer da comida contaminada. Eu decido, eu tomo uma decisão. Eu não me curvo diante de outros deuses. Eu não vou me curvar diante, sabe o que é isso? É o homem, o seu livre-arbítrio, tendo a atitude de decidir. E sabe o que acontece? Ninguém quer mais o evangelho de correr risco. Todo mundo quer, ou é o diabo, ou é Deus. E você, meu amigo, e a sua responsabilidade. Daniel disse assim, eu corro risco pelo evangelho. Não tem evangelho sem renúncia. Não tem evangelho sem correr risco. Isso é conta da carochinha. Eu morei 10 anos no Japão. Fiz uma boa fortuna lá, nesses 10 anos. E voltei para o Brasil. Lá no Japão, numa palavra de dízimo e oferta, eu me converti. E a minha conversão foi assim, Deus, como você pôde me prosperar se eu nunca fui um dizimista fiel? E sabe o que Deus disse? Porque nem tudo que Deus faz para você é pelo presente, é pelo futuro. Deus disse assim para mim, verdade. Mas lá na frente, lá na frente, eu vou te dar provisão para você viver pelo meu evangelho. Eu te digo isso por duas coisas, que Deus me dá um direcionamento. Nem a bênção que você vive hoje talvez você não mereça, e talvez nem o que você intitula como castigo é pecado ou consequência de pecado. Porque tem coisas que acontecem na nossa vida, não é pelo presente, é pelo futuro. José viveu 13 anos de processo, difícil de viver. Procura um pecado na vida dele, nenhum, a não ser talvez ser um pouquinho mimado pelo pai, mas isso não é pecado, porque Deus mima a gente também. Mas ele não tinha pecado, porque ele viveu aquilo pelo que Deus tinha, o governo na mão dele. Para quando ele chega lá, ele precisa saber o que ele
E Deus falando para mim, o meu chamado um dia, eu estava num culto como esse, alguém apontou o dedo assim e falou assim, eu estava lá atrás, né? Porque eu vinha na cerveja com bala house na boca, e bala house. Aí eu falou assim, você? Eu vou fingir que não é eu. Você. E eu fingindo paisagem. Você de calça preta, eu fiz assim, você que olhou aí do lado de calça preta, eu fiz assim, olha que coisa linda. Faz assim com as suas mãos, o pregador falou. Faz assim também com as suas mãos. Ele disse assim, Deus tem algo lindo para entregar na sua vida hoje. E sabe o que ele disse para mim? A obra que Deus tem na tua vida, essa cidade vai ser pequena. Nós hoje já temos igrejas em cidades vizinhas. A palavra se cumpriu. E deixa eu te falar uma coisa para você. Depois eu caminhei todo esse tempo. Eu construí um salão que tem 600 metros de salão. Eu tinha equipe de 45 pessoas trabalhando junto comigo. E aquela palavra, do começo da minha caminhada, ardia. Haverá um dia em que eu vou ter que sacrificar esse Isaac e cuidar da obra. E Deus já tinha me dado a prosperidade para isso. Sabe por quê? Tudo que Deus vai te pedir, Ele vai te dar antes. Tudo que Deus te pedir, Ele vai te dar antes. Deus não vai pedir um cordeiro se você não tiver um cordeiro na mão para sacrificar. Então, fica ligado naquilo que Deus te dá, porque Ele pode te pedir. E aí, passou-se o tempo. Eu todo ano ia. Senhor, é esse ano? Se for esse ano, eu meto a faca, não tem medo não. Aí Deus falava assim, não é esse ano, volta pra tua casa com o teu Isaac. Eu voltava pra casa. Todo dezembro, eu ia, Deus, é esse ano. Se for esse ano, pode mandar que a faca tá pronta. O que o Senhor mandar eu fazer, eu faço. E Ele falava assim, não, foram alguns anos. Sabe o que Deus estava fazendo? Ele estava trabalhando um nível de maturidade. Porque Deus está trabalhando um nível de maturidade na sua vida. Chegou um tempo, pastor Bruno, que Deus falou assim para mim. Atitude de obediência era para a fase anterior. Agora eu quero sacrifício voluntário. Eu falei, Deus, eu não estou entendendo. Você vai entender. Eu não vou mandar você fazer nada. Eu não vou te dar nenhuma ordem. E nem vou te pedir. Porque o que eu tinha para falar no seu coração, eu já falei. Agora é você quem decide o dia e a hora. Eu falei, Deus, eu não quero uma menina. Eu não quero uma menina. Eu quero uma mulher de Deus. E se você só for na atitude de obediência, quando tudo der errado, quando você cair e tropeçar, você vai olhar e falar assim, Deus, foi porque você mandou. E olha aí o que está acontecendo. Eu caí, me machuquei, tive prejuízo. E Jesus já disse assim, no mundo você vai ter aflição, mas se você tiver um bom ânimo, mas se você tiver um bom ânimo, mas se você tiver um bom ânimo, se você tiver uma boa fé, se você tiver um bom relacionamento, se você tiver uma confiança estruturada, você vai vencer. E sabe o que Deus disse para mim? Eu não vou mandar. Porque na hora da aflição você me responsabiliza. Eu quero sacrifício voluntário. Sabe o que eu fiz? Preparei o altar. Falei, Deus, então vai ser no próximo ano. Você falando ou você não falando, eu vou meter a faca nesse Isaac. Porque eu tinha uma palavra. Você nutre a palavra que Deus te deu. Você nutre, você caminha nutrindo a palavra que Deus te deu. O que Deus disse a teu respeito é regado com a tua fé.
casa o Paulo Rodrigo. Que debaixo da minha palavra ele vai, porque ele não tem confiança nos carros. Sabe o que ele pensa quando ele sai na rua? Se minha mãe disse que eu posso, se minha mãe disse que está tudo bem, está tudo bem. E ele vai. Só que vai chegar a fase, igreja, que o Paulo Rodrigo, ele vai casar, ele vai sair de casa. Ele vai ter que fazer as escolhas. Ou ele vive de tudo que ele aprendeu dentro da casa do pai, ou ele não vive, porque a Bíblia diz que tem que deixar pai e mãe. Tem que deixar. Não dá para levar, senão vira monstro. O homem é o cabeça e a mulher é o corpo. Mais que isso é anomalia. Pronto, falei. Receberam aí? Algumas pessoas precisam receber isso. Vive uma anomalia. Por quê? Porque tem uma cabeça, um corpo e um dedo enfiado no meio de alguém. Não vai dar certo. É outro ser, é outra estrutura que está sendo formada. Então, eu queria que vocês colocassem de pé comigo. O que Deus quer de mim e de você nessa noite? Qual é a força que atua na tua vida? Qual é o nível que você está vivendo? Deus disse para mim, na força do teu livre-arbítrio, sabe o que Deus quer? Deus quer que você escolha Ele. Deus quer que você corra riscos por Ele. Você acha que eu não estou correndo risco financeiro de dezembro para cá? Se você ver minha conta, você cai duro. Eu não começava um ano sem 100 mil para garantir. Tem dia que eu abro, pastor Bruno, tem R$159. Mas não estou devendo nada para ninguém. E nem estou reclamando daquilo que eu estou vivendo. Sabe por quê? Porque o maná é diário mesmo. Deixar para depois estraga. E eu decidi, no meu livre-arbítrio, eu disse para Deus, e vai chegar esse tempo para a vida de alguns aqui. Porque alguns são príncipes que vão sustentar, mas alguns vão orar, e outros vão. E os que vão vai depender de outros que investem para ir. Mas eu estou tão feliz, porque eu disse para Deus, eu não trabalho mais por dinheiro. Hoje eu vivo por propósito. Sabe por que eu estou aqui? Porque eu vivo por propósito. Deus tem um propósito na minha vida, liberou uma palavra. E eu caminho nessa palavra. O Espírito Santo está te esperando. O Espírito Santo está esperando.